Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Enfim, meus irmãos, vamos ao que interessa. Conferência Alfa. O que é isso? A gente vai ter todos os anos Conferência Alfa e Conferência Ômega. Conferência Alfa no mês de janeiro, Conferência Ômega no mês de dezembro. É o início e o fim que marca da nossa trajetória de todo o ano. Então, em princípio aqui, dizer para os irmãos o seguinte, que a partir de agora, a partir de hoje, os ministérios já estão autorizados a retornarem. Vocês vão planejar, se programar o retorno dos pequenos grupos, dos cultos de orações, do ministério infantil. Acho que o ministério infantil já volta domingo que vem, não é? À noite, né? À noite. Então, a partir da Conferência Alfa, que sempre vai acontecer no final de janeiro, é como se fosse um start. Ou seja, os irmãos estão atentos a retornarem para o ministério. E nós não podemos retornar ao ministério de qualquer forma, então trago da parte de Deus algumas palavras. Nós vamos fazer um pouco diferente hoje, eu vou trazer essa breve ministração da palavra, em seguida nós faremos o ofertório. Ok? Vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio 31, essa palavra que arde no meu coração como palavra de Deus para as nossas vidas. Assim está escrito: sede fortes e corajosos, não temais nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e lhe disse, na presença de todo Israel: ser forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Pai, graças te damos por esta palavra viva, poderosa, esta palavra fiel e verdadeira. Rogamos agora a intervenção do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que o Senhor nos traga o devido entendimento, somente possível através do sopro divino que gera vida em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Permita-me citar mais uma vez o versículo 8, que seria o versículo-chave. O Senhor é quem vai adiante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize. Gostaria de entregar logo o tema dessa mensagem. Raramente faço isso, mas acredito e acho por bem fazer agora. Deus vai adiante. Esse é o tema da mensagem. Nessa conferência Alfa, gostaria de partilhar, na verdade, isso com os irmãos. Deus vai adiante. Se você puder falar isso para quem está ao seu lado, à sua esquerda, à sua direita, diga de uma voz profética, um tom profético: Deus vai adiante. 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 Meus irmãos, toda mudança gera ruptura, toda ruptura gera uma certa tensão. É muito comum vivermos essa situação na mudança de um trabalho, na mudança de casa, de endereço, né? É muito comum vivermos isso na mudança de um ano, e às vezes é muito comum vivermos isso na mudança de um ministério. Toda mudança gera rupturas, todas as rupturas geram algumas tensões na nossa vida. Conforme você bem entendeu, Moisés agora está instruindo Josué, ciente de que a sua missão se cumpriu e que ele não pisará na terra prometida. E ele passa a dar algumas instruções e alguns conselhos. E eu gostaria, da parte de Deus,
refletir sobre essa verdade, contextualizando a nossa realidade, trazendo esses mesmos conselhos diante desse ano que nos aguarda, para que seja um ano de vitória, um ano de conquista, um ano de bênçãos, um ano onde o Senhor realmente venha se fazer presente em nossa vida. Então, Moisés chega a dizer a Josué e a todo o povo essa palavra que gera um certo consolo, um certo conforto e ao mesmo tempo um estímulo, um encorajamento. Deus vai adiante. Deus vai adiante. Não sabemos o que nos aguarda, não sabemos o que nos espera, não sabemos os obstáculos, os empecilhos, não sabemos os desafios que teremos que enfrentar. A única coisa que nós temos certeza é que Deus vai adiante. E de repente você está aqui precisando ouvir esta palavra. Seu coração está com muita expectativa no amanhã, e essa expectativa não pode se tornar em uma preocupação, uma ocupação prévia. Seu coração não pode ser movido de ansiedade que venha paralisar a sua fé. Sua expectativa tem que estar nos céus, aguardando sempre a direção de Deus, na certeza que Deus vai adiante. Deus vai adiante. E essa é a promessa que nós temos, e sobre essa promessa nós viveremos. Agora, para viver essa promessa tem que ser forte. Para viver essa promessa tem que ser corajoso. Nós não vivemos pela vista, nós vivemos pela fé, e a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, e a certeza daquilo que se aguarda, daquilo que se espera. Não é fácil ser movido pela fé, que sempre entra em conflito com a nossa razão, até mesmo com as nossas emoções. E viver pela fé é depender de Deus, e como diz uma canção, é viver perigosamente. Eu gosto dessa expressão, que diz que é viver perigosamente, é viver totalmente a dependência de Deus, e isso é necessário de se despir, se despojar de todo o nosso ser, de todo o nosso eu, que uma hora ou outra tenta prevalecer sobre os propósitos de Deus. Então essa palavra de Moisés que diz, o Senhor é quem vai adiante, e aí vem 3 promessas em seguida, e é sobre essas 3 promessas que eu gostaria de compartilhar convosco. Primeira, Ele será contigo. Então Deus vai adiante, amém? Primeira verdade, Ele é contigo. Meus irmãos, conforme diz em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem ousará ser contra nós? Então a primeira certeza que nós devemos ter diante dos desafios que nos aguardam é que Deus é conosco. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor é conosco, nós não estamos sozinhos nessa história. Deus é conosco. É verdade que a presença de Deus não nos isenta de passarmos por algumas situações, onde sabemos que vamos passar. E quando Deus nos diz lá em Isaías, capítulo 43, que nos diz, a partir do versículo 1, que diz, assim diz o Senhor que te criou, ó Israel, e que te formou, ó Jacó, não temas, porque eu sou contigo. Se passares pelas águas, as águas não te submergerão, porque eu sou contigo. Se passares pelo fogo, o fogo não te queimará, nem chama arderá em ti, porque eu sou contigo. Então a presença de Deus não nos isenta de passarmos por algumas situações, mas nos garante salvação, nos garante livramento, nos garante total proteção. É bem provável que esse ano nós vamos enfrentar algumas tempestades, mas se estamos cientes de que a nossa casa, o nosso lar, a nossa vida está alicerçada em uma rocha inabalável, não há o que temer, nem há quem temer. Pode vir tempestade, terremotos, trovões,
A Bíblia nos diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Portanto, Deus é contigo, ei, líder ministerial, e você que faz parte também do ministério, Deus é contigo. Deus é contigo, portanto, Ele vai adiante, porque Ele é contigo. Se há uma verdade que nós não podemos esquecer nunca em nossas vidas, é essa. E Jesus sabe tanto da carência do nosso coração, que certa ocasião, suas últimas palavras foram justamente essa: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias e o dia todo. Meus irmãos, eu fico ousado diante dessas palavras. É como se eu dissesse: como é a história? Deus é comigo? Então, se Deus é comigo, não há o que temer. E era isso que Deus esperava de Josué. No versículo 6 você vai dizer: sede fortes e corajosos, não vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos atemorizeis diante deles. Olha o plural sendo empregado, porque o inimigo e o adversário do povo de Israel não era só um, na verdade eram vários. Tinha os filisteus, os amalequitas, amonitas e tantos povos naquela redondeza que eles tinham que enfrentar, que diz bem assim: nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai adiante de vós. Então, se Deus está comigo, se Deus está contigo, se Deus está conosco, a maioria está ao nosso lado. É isso que faz Davi compor, não somente compor uma música, mas profetizar uma palavra. Ainda que se levante um exército ao meu redor, não se atemorizará o meu coração, porque Deus está comigo. Ou seja, a maioria, aparentemente, teoricamente, pode estar com eles, dentro da perspectiva humana, mas se Deus estiver comigo, estou certo que tenho mais vantagem sobre qualquer um. Tenho mais vantagem sobre qualquer outro. Agora, escuta isso. Você tem certeza que Deus está contigo? Porque se você tem certeza que Deus está contigo, você não vai deixar de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Ouça o que eu vou te dizer com muito amor. E sinto muita paz e direção da parte de Deus. Quando Davi saiu da casa do seu pai, ele não saiu para enfrentar Golias. Ele saiu apenas para servir os seus irmãos. E se havia algo que Davi tinha feito ao longo de toda a sua vida, era servir. Servir o seu pai, cuidando das ovelhinhas do seu pai. E agora servia aos seus irmãos. E diante daquilo que naturalmente ele fazia, ele teve o encontro com Deus que mudou para sempre a sua história. Pequenas tarefas que nos colocam diante de grandes oportunidades. Não ignore o valor das pequenas tarefas. Ela nos coloca diante de grandes oportunidades e essas oportunidades mudam a nossa vida. Quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele estava apenas buscando uma ovelhinha, que não era nem sua, era do seu sogro Jetro. Era um dia comum, era um dia como qualquer outro dia. Ele não saiu de sua casa para ver a glória de Deus. Ele saiu de sua casa para servir. E se havia algo que ele tinha feito durante toda a sua vida, era justamente servir. E no propósito de continuar servindo, sem questionamento, sem murmurações, sem lamentações, ele teve um encontro com Deus que mudou para sempre a história da sua vida. Quando José saiu da prisão,
ele não foi sentar no trono. Ele nem esperava isso. Ele apenas foi revelar um sonho. E isso ele já tinha feito pelo copeiro, e isso ele já tinha feito pelo padeiro. E não tinha recebido nenhum tipo de recompensa ou ao mesmo tempo de gratidão. O que eu quero que você entenda é que tanto Davi, Moisés e José, eles foram fazer simplesmente aquilo que eles faziam, como algo comum, como algo simples, como algo natural. Deus pode te surpreender esse ano, meu irmão. Você fazendo aquilo que você sempre fez. Em suma, Davi, quando saiu da sua casa, não foi para vencer Golias, foi para servir. José, quando saiu da prisão, não foi para sentar no trono, foi para servir. Moisés, quando saiu da sua casa, não foi para receber a revelação de Deus, foi apenas para servir. Se você continuar na sua missão, servindo a Deus, e saber que a maneira de servir a Deus é servindo a homens, ou você não entendeu, há pessoas que dizem assim, eu só sirvo a Deus. Você ainda não entendeu que a maneira de servir a Deus é servindo a homens? Samuel servia a Deus servindo ali, e a maneira de servir a Deus é justamente servindo a homens. Você não vai dizer que vai servir a Deus e se enclausurar em um mosteiro, ser mais um monge em profundas meditações. Não. Então você vai servir a Deus servindo sua família, servindo sua esposa, servindo seus filhos, servindo seus pais, servindo a homens, servindo o seu patrão. E através disso o nome de Cristo será glorificado. E não se surpreenda quando num dia qualquer, num dia comum, em um dia simples como qualquer outro, o de repente de Deus chegar na sua vida e mudar para sempre a sua história. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Fecho aspas. Queria nem falar isso, mas veio à mente agora. Quer dizer, não estava imaginando falar isso. Deus é contigo. Se Deus é contigo, você vai continuar fazendo o que continua a fazer. Aquilo que eu reflito muito sobre isso. Havia em José um administrador. Ele não precisou de um anel para ser administrador. Ele não precisou de um cargo, nem de uma posição, nem de novas vestes, nem de um trono para ser governador. O governador estava dentro dele. O dom da administração estava dentro dele. Na casa do seu pai, ele queria fazer o quê? Administrar. Foi o que causou inveja aos seus irmãos. E seu pai percebeu que ele era diferente e deu vestes novas, vestes de honra a José, e seus irmãos até brigaram por aquelas vestes. No final da história, aquelas vestes não deu em nenhuma dos seus irmãos. Aí ele vai para a casa de Potifar. O que havia nele? O dom de administração. O que ele vai fazer lá? Administrar. Depois ele é lançado de uma forma injusta, leviana, aonde na prisão. E o que ele vai fazer na prisão? Administrar. Depois disse que o carcereiro da prisão já não fazia mais nada, porque era tudo com José. Depois, meus irmãos, ele se torna o administrador do mundo. Não é simplesmente do Egito, porque se você estudar bem o texto, todas as nações vinham até o Egito para sobreviver, em busca de mantimento. Então, José se tornou, missionário Milton, governador do mundo. Agora, o interessante é que havia dentro dele aquela chama. Então, se há um cantor dentro de você, meu irmão, você não vai precisar cantar somente no altar. Você vai cantar no banheiro, você vai cantar no corredor da sua casa, você vai cantar no local do trabalho, você vai cantar em qualquer lugar. Se há um pregador dentro de você, você vai pregar para o papagaio. Meu padrasto tinha um papagaio dentro de casa, eu ficava pregando para o papagaio. E acredite se quiser, o papagaio dava glória a Deus e aleluia. Não era, minha mãe? Está aqui ela. Eu pregava, você tem que se converter. Ele, glória a Deus. E se você não se converter, não vai para o céu. Aleluia. O papagaio dava glória a Deus e aleluia. Não estou exagerando, gente. Pergunta aqui. Na realidade, dessa experiência do papagaio, eu disse, Senhor, fala comigo de madrugada orando.
quando eu estava no seminário, fala comigo. Aí de repente, madrugada, e eu orando em silêncio, um silêncio tão profundo que não dava nem para ouvir, verbalizando as palavras, não era em pensamento. Mas o Senhor fala comigo na varanda da nossa casa, aqui no grupo 12, número 17, era isso, né? Grupo 12, número 17, do lado da casa de Willis, conjugado, onde o Willis está hoje. E aí eu, fala comigo, de repente, papagaio de madrugada, aleluia! Eu tive um susto, papagaio da glória a Deus, aleluia, eu tive um susto. E ali Deus falou comigo, Deus falou que se nós não clamarmos, as próprias pedras clamarão, e aleluia, louvor, aquele que é de direito, e nós devemos sempre louvar ao Senhor, e foi tremendo aquela experiência. Então, se há um pregador dentro de você, quando estava no Carlina, estudando no Carlina, eu tinha 3 meses de cristão. Está ali a nossa irmã Lidiane, que muito me ajudou nisso, e ela é testemunha. Tinha 3 meses de cristão. Aí tinha um intervalo e tinha aquelas caixas de som, de transmissão, em cada sala, em cada corredor. E eu ficava, eu disse assim, meu Deus, e agora? A sede, missionário, de pregar para aquele povo, de informar, de avisar para Jesus. Minha primeira ovelha foi Lidiane e foi Débora lá no Carlina, né? Sentava, gente, eu sentava, tinha um intervalo, ela é testemunha, aproveitar ela aqui, eu sentava assim, começava a abrir a Bíblia, eu não sabia de nada, começava a ler um salmo, outra coisa. Quando eu ficava lendo a Bíblia nervoso, quando eu abri os olhos, tinha várias pessoas assim sentadas, nos ouvindo. Raquel Serafim, sua tia, né? É daquela época, pode perguntar a ela. Havia várias pessoas assim. Eu não sabia o que era aquilo, era algo tão tremendo da parte de Deus. Aí eu fui falar com a diretora Jocelina e pedi o espaço para que ela pudesse nos ceder, para que a gente pudesse falar no intervalo. E eu era tão tímido, mas a vontade de falar do amor de Deus era maior. Então ela nos deu aquela oportunidade. E ali está quem me ajudou, muito, muito, Lidiane. Ela lia um texto, eu trazia uma palavra, e a gente ficava na rádio, no intervalo. Cantava uma canção, liberava Cassiane, né? Era uma música de Cassiane. E a gente trazia a palavra. Aí depois o inferno ficou revoltado, lá veio um camarada querendo trazer pagode. Depois esse camarada se converteu, a gente ficou feliz, né? Porque ficou um dia para os evangélicos e outro dia para os pagodeiros. Mas, enfim, o que eu quero dizer com isso é que se há um chamado dentro de você, você vai fazer o que você deve fazer sempre, em um dia qualquer, um dia como qualquer outro, o de repente de Deus chega na sua vida. Foi assim comigo e sempre foi assim com todos os servos de Deus. Mas para não fugir do assunto, olha bem para mim. A promessa de Deus, versículo 8, que o Senhor será contigo. Ei, o Senhor é contigo. Que não seja mais um clichê, que não seja mais um chavão, que não seja mais um jargão, mas que seja uma verdade renovadora em sua vida. Josué precisava ouvir aquilo, e você precisa ouvir isso. Todos tinham a certeza que Deus era com Moisés, mas não tinha essa mesma certeza que Deus seria com Josué. E Deus diz, através do próprio Moisés, eu serei contigo. Segundo, não te deixarei, nem te desampararei. Parece sinônimo, parece um adjetivo, né? Parece termos intercambiáveis, mas não, são diferentes. Quando Deus diz bem assim, não te deixarei, a conotação é te deixar por um momento. Não vou te deixar por um momento. E te desamparar é te abandonar para sempre. Então o que Deus está querendo dizer aí é, não vou te desamparar para sempre e também não vou te deixar por um segundo sequer. E aí Deus vai adiante. Primeira verdade, Ele é contigo. Segundo, Ele não te deixará. Mas você sabe o que é esse sentido da palavra não te deixar? É que durante os 40 anos de peregrinação no deserto, todos os dias, gente, quando aquele povo olhava para o céu durante o dia, eles viam uma nuvem sobre eles. Quando eles olhavam para o céu durante a noite, eles viam uma coluna.
Durante aqueles 40 anos de peregrinação, a presença de Deus foi tão manifesta, tão real, que em momento algum Deus deixou, mesmo diante dos pecados, mesmo diante da infidelidade, das violações do povo referente à lei. Você conhece a história e não tem um tempo de citar as inúmeras rebeliões que aconteceram, mas mesmo assim a presença de Deus estava lá de uma forma tão visível, tão perceptível, para que não houvesse confusão, para que não houvesse desentendimento. Não te deixarei. E essa palavra se cumpre também em nossas vidas. Não te deixarei. Deus está conosco o tempo todo, todo o tempo. O próprio Jesus nos disse isso. Estarei convosco todos os dias, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, do domingo até o sábado, do primeiro dia da semana até o último dia da semana. Deus está conosco. Deus está conosco, e esse Deus não nos deixa, não nos deixa. Esse Deus não nos desampara. Olha o que está escrito em Hebreus 13:5, por gentileza. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Seja a vossa vida isenta de ganância, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito o quê? O que é que ele tem dito? Olha a expressão aqui nessa versão: de maneira alguma te deixarei. De maneira alguma te deixarei. Se você tem o selo do Espírito, a marca da promessa, essa palavra é para você. De maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Forte essa palavra, né, gente? Renovadora. Agora, se essa palavra é viva em minha vida, em sua vida, aí, meu irmão, vem, sabe o quê? Sabe o que é que acontece? Vem o contentamento, a satisfação plena, total. Contentai-vos com o que tendes. Essa palavra eu li nesse mês de janeiro, no dia do meu aniversário. Seja a vossa vida sem ambição, ganância, usura, avareza. Contentai-vos com o que tendes, porque está escrito: não te deixarei, nunca, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Contente. E a pergunta é: ei, você está contente em Deus? Você está contente com o que Deus tem feito em sua vida? Contente. Portanto, vamos voltar lá para Josué. Deus diz: não te deixarei, nem te desampararei. Então, primeira verdade, Deus é contigo. Segunda verdade, Ele não vai te deixar por nenhum momento. Nunca, jamais te deixarei. E terceira verdade é que Ele não vai te abandonar. Ele não vai te desamparar. Se você tem essas convicções no seu coração, conclui dizendo: não temas, nem te atemorize. Não temas. Não fique perturbado, não fique incomodado, não se sinta afligido, aflito. Não temas, nem te atemorize. Como bem sabemos, o nosso Deus, Ele tem a chave para todas as portas na palma da sua mão. E a porta que Ele abre, ninguém fecha, e a porta que Ele fecha, ninguém abre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Se Deus age em nosso favor, não há quem impedir, basta tão somente deixar Deus ser Deus e deixar Deus agir. Por fim, o conselho de Moisés a Josué se repete várias vezes, e você pode encontrar em Josué primeiro capítulo, por favor, meus amados.
Josué capítulo 1 diz o seguinte, escute, versículo 5 ao 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Pode dizer amém? Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Ninguém poderá te resistir. Vão tentar te resistir, mas não poderão. Versículo 6, mais uma vez, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra sob juramento prometi dar aos teus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Versículo 9, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ninguém poderá te resistir todos os dias, porque Ele é contigo. E por Ele ser contigo, a vitória não é uma possibilidade. A vitória é uma garantia. O sucesso não é uma possibilidade. O sucesso é uma garantia. Não temas nem te espante, porque o Senhor Deus é contigo, e Ele é contigo por onde quer que andares. No vale, no monte, no deserto, nos mananciais, Ele é contigo. Amém? Agora, essa expressão que se repete tantas vezes, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Pois não? Muito bem. Confessa teus pecados. Glória a Deus, olha que lindo. Então, e hoje a bênção é completa e abundante, né? Tremendo. Vamos aplaudir ao Senhor, que testemunho. Ô Valdir, muito obrigado por ter compartilhado esse testemunho conosco já. Irmãos, há 10 anos ele recebeu essa palavra. E desde lá até aqui, olha o que Deus fez na vida dele, na vida dessa família, né? Ser forte e corajoso. Gente, ser forte e corajoso. Eu queria concluir dizendo isso para todos que aqui estão. Não sabemos os desafios que vamos ter que enfrentar, mas irmão, seja forte, seja corajoso. Se Deus te pede isso, é porque isso vem de você. Honre a Deus com sua força. Honre a Deus com sua coragem. Ao invés da fraqueza, ofereça força. Ao invés do medo, da dúvida, ofereça coragem. E essa palavra fala muito comigo, sabe, Valdir? E Deus um dia me disse isso. Me disse isso aqui, ó, versículo 7. Então somente ser forte e muito corajoso. E eu perguntei a Deus, Deus, o Senhor quer que eu seja forte e corajoso? Versículo, por gentileza, projeção, versículo 7. Para quê? O Senhor quer que eu seja forte e corajoso. Então chamou Moisés a Josué e lhe disse, à vista de todo Israel. Versículo 7, por favor. É 7? É Josué, capítulo 1, versículo 7. Então somente esforça-te. E aquilo que Deus falou comigo, eu quero falar com os irmãos aqui. E sinto da parte de Deus dar essa palavra. Então somente esforça-te e ter muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Na outra versão diz bem assim, ser forte e corajoso, para fazer cumprir tudo o que está escrito em minha lei. Dia após dia, eu percebo quanto é necessário ser forte e corajoso para viver o ministério, não na perspectiva humana, mas na direção divina. A ter que fazer
Sempre uma escolha: agradar a Deus ou agradar os homens. Ser forte e corajoso, não simplesmente para conquistar, não simplesmente para triunfar, não simplesmente para superar, mas sobretudo para obedecer conforme a vontade de Deus. Houve situações que, com muita lágrima, com muita dor, com muito sofrimento, eu me recordei dessa palavra e disse: eu tenho que ser forte, eu tenho que ser corajoso para fazer a palavra se cumprir. Seja essa palavra para correção, para conserto, para consolo ou para conforto. Então, sobretudo, ser forte e corajoso para fazer esta palavra se cumprir, em primeiro lugar, em nossas vidas, em segundo lugar, na vida daqueles que estão ao nosso redor. E você que exerce alguma liderança sabe muito bem o quanto é necessário ser forte e corajoso. E aqui eu concluo dizendo: meu irmão, seja forte e corajoso. Você vai triunfar, você vai vencer, você vai conquistar, Deus vai te dar a vitória, Deus vai te fazer bem-sucedido. Mas, sobretudo, seja forte e corajoso para fazer cumprir a palavra que está escrita. Sim é sim, não é não. Bênção é bênção, maldição é maldição. Céu é céu, inferno é inferno, Deus é Deus, o diabo é o diabo, o bem é o bem, o mal é o mal, e não existe meio termo. Você precisa ser forte, você precisa ser corajoso. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Em seguida, nós estaremos convidando o Omena e logo após encerrando a Conferência Alfa. Vamos adorar o Senhor com os dízimos e com as ofertas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que estás comigo, Senhor. Eu sei. Nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Glória a Deus.
estenda suas mãos e vamos orar. Pai querido, graças te damos, louvamos e bendizemos ao teu maravilhoso nome, consagramos a oferta, o ofertante, o dízimo dizimista, que o Senhor receba diante de ti, diante das tuas narinas, com odor agradável, e que em nome de Jesus, Senhor, nos faça prosperar cada vez mais, para que venhamos honrar o teu santo nome, ou que seja o contrário, que venhamos honrar o teu nome, para que o Senhor nos faça prosperar. Que a tua vontade se estabeleça em nossas vidas. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.